O próximo passo foi o storyboard. Aqui eu transferi todos os painéis para o Krita. Nessa fase, o objetivo era transformar os quadros do mangá em uma prévia animada, meio rascunhada mesmo, só para dar a ideia de movimento e ritmo que eu queria passar. No total, defini 7 cenas principais, o suficiente para conseguir montar uma animação completa dentro do prazo apertado de 7 dias. Mas claro, não foi nada fácil. Cada detalhe teve que ser pensado, desde o enquadramento até o tempo de tela. E ao longo do vídeo você vai ver como eu fui superando cada um desses desafios. Depois de finalizar o storyboard, chegou a hora de dar vida à primeira cena da animação, o momento em que a Sarada está cercada pelo Cold e pelos monstros. Eu comecei pela animação da Sarada, já que ela é o foco da cena. Trabalhei os movimentos delas de forma sutil, primeiro olhando para a direita, depois para a esquerda, transmitindo aquela tensão de quem está analisando os inimigos ao redor. Mesmo sendo um movimento simples, eu queria que ficasse fluido bastante, para passar a sensação de suspense, e no final, esse detalhe fez toda a diferença. Os capangas do Cold, por outro lado, foram tratados de forma mais prática. Ao invés de animar o corpo inteiro, optei por mexer apenas as caudas deles. Isso não só economizou tempo, como também manteve um movimento constante na cena, sem sobrecarregar o processo. Já o próprio Cold, eu decidi deixar uma postura mais estática, para reforçar o ar de superioridade e confiança dele. O único detalhe que eu animei foi a capa balançando, o que deu uma vida a mais e evitou que a cena parecesse completamente parada. Depois que finalizei todos os frames da animação, comecei a parte da pintura, adicionei as cores base, as sombras e depois trabalhei os detalhes para dar volume aos personagens. Fiz isso tanto na Sarada quanto no Cold e nos monstros, sempre tentando manter uma consistência visual que lembrasse o mangá, mas com aquele toque a mais que só a animação pode dar. E foi assim que finalizei a cena 1. No segundo dia, comecei a trabalhar na cena 2. Aqui, a proposta era mostrar a Sarada de frente, com os 2 monstros ao fundo, criando uma composição que desse aquele peso visual de que ela estava cercada por ameaças. Dessa vez, optei por manter a Sarada estática, sem movimentos, porque a ideia era destacar a presença dela, quase como se fosse um momento de impacto, mas claro, eu não queria deixar a cena completamente parada. Então, assim como na primeira, trabalhei o movimento das caudas dos monstros. Esse detalhe, mesmo sendo simples, trouxe um dinamismo para o fundo. Depois de finalizar a parte do desenho, fui direto para a pintura. Comecei pela Sarada, aplicando as cores principais, pele, roupas e cabelo. Em seguida, finalizei os 2 monstros, aplicando as cores para reforçar a cena. Assim, concluí a segunda cena, que serviu quase como uma pausa dentro da sequência. Logo depois, parti para a cena 3, onde o destaque passava a ser o Cold. Nessa parte, ele aparece de frente, com falas importantes. Eu quis caprichar mais no design do Cold, deixando bem fiel à versão oficial do anime. Para isso, fui pesquisar referências no Google, e encontrei imagens que mostravam o design dele. Usei essa base como guia para refazer o desenho, cuidando para que cada detalhe ficasse parecido, o olhar frio, a expressão séria e os traços que reforçavam a presença dele como vilão. Na animação, foquei principalmente na boca, criando os movimentos de fala para dar vida ao diálogo. Depois que finalizei a parte do movimento, parti para a pintura. Adicionei as cores da pele, o tom branco do cabelo e finalizei o traje. Essa cena deu um pouco mais de trabalho, justamente por causa dos detalhes, mas no fim valeu a pena, porque o resultado deixou o Cold muito mais da hora. Assim, concluí a cena 2 e 3, que juntas criaram uma transição perfeita, da Sarada em tensão, cercada pelos monstros, para o Cold ganhando destaque e impondo sua presença como vilão. No terceiro dia, cheguei a uma das partes mais impactantes do projeto, a cena 4. Essa cena é simplesmente um momento em que tudo muda, porque mostra primeiro um zoom no olho do Cold e logo em seguida o Boruto surgindo de maneira explosiva, acertando um pisão no rosto dele. Era uma transição importante, porque além de ser visualmente marcante, era também a primeira vez que o Boruto aparecia na animação. Comecei estruturando o Cold em sua posição normal, preparando o quadro para o zoom. Trabalhar o olhar dele foi essencial, precisava passar aquela mistura de surpresa e tensão, já que em poucos instantes ele seria atingido. Depois disso, parti para a entrada triunfal do Boruto. A animação do pisão foi feita de maneira estratégica. Eu não queria perder muito tempo desenhando quadro por quadro, mas também não queria que ficasse sem impacto, então usei apenas 2 frames. O primeiro com linhas bagunçadas, criando a sensação de velocidade e brutalidade do movimento, e o segundo mostrando o pé do Boruto, já pressionando o rosto do Cold. Essa escolha deu um efeito dinâmico e direto, como acontece em muitas lutas de anime, onde poucos quadros bem feitos transmitem uma força absurda. Depois de terminar a animação base, passei para a pintura. Trabalhei cada detalhe do Cold, o cabelo branco, o rosto marcado pela expressão de surpresa e dor, os olhos bem definidos para destacar. Já no pé do Boruto, cuidei de dar o contraste certo, aplicando cores e sombras para que ele se destacasse contra o rosto do vilão. Assim, finalizei a cena 4. No quarto e quinto dia, mergulhei naquele que acabou se tornando a cena mais trabalhosa e também a mais épica de toda a animação, a cena 5.
Só pra você ter uma ideia, essa parte foi tão cansativa porque exigiu de mim um nível de detalhe que eu não tinha feito até então. Aqui eu decidi trabalhar com 12 quadros diferentes para o Code e 12 para o Boruto, totalizando 24 desenhos individuais. Pode parecer pouco, mas quando você tem que desenhar e repitar cada personagem várias vezes, quadro por quadro, o tempo e o desgaste se multiplicam. O motivo de tanta dedicação foi porque eu quis criar um efeito de câmera lenta, para dar aquele impacto cinematográfico ao momento da chegada do Boruto. Para o Code, trabalhei a reação dele ao impacto, fiz ele recuando para trás, quadro por quadro, movimentando todo o corpo. Esse detalhe foi essencial, porque deixou clara a força do ataque do Boruto. Cada pequeno ajuste de ombro, braço e tronco ajudava a vender a ideia do impacto. Já o Boruto foi ainda mais trabalhoso. Eu precisei animar todo o corpo dele descendo, com a capa, o cabelo e as roupas acompanhando o movimento. Esses elementos extras exigiram cuidado redobrado, porque qualquer erro poderia quebrar a fluidez da cena. A capa principalmente precisava parecer leve e solta, enquanto o cabelo tinha que acompanhar o impacto. Depois dos desenhos base, veio a parte mais demorada, a pintura. No Code, trabalhei as cores normais e as sombras quadro por quadro, sempre ajustando conforme ele se movia. Já o Boruto, o desafio foi ainda maior, porque o personagem tem muito mais cores e detalhes. Para não perder tempo demais, usei uma estratégia. Pintei apenas partes que se movimentavam, e as áreas fixas mantive iguais entre os quadros. Mesmo assim, foi um processo longo e cansativo, porque as sombras precisavam ser reajustadas em cada movimento, para não quebrar a consistência. No fim, essa foi sem dúvida a cena que mais exigiu esforço. Passei horas desenhando, pintando e revisando cada quadro, mas valeu completamente a pena. O resultado foi uma cena intensa, com a câmera lenta destacando o impacto da chegada do Boruto. Essa foi a cena mais da hora de toda a animação até aqui, e também a que mais me deu trabalho. No sexto dia, mergulhei nas duas últimas cenas da animação, as que dariam um fechamento desse projeto de 7 dias. Comecei pela cena 6, que mostrava a Sarada completamente impressionada com a chegada do Gold Boruto. Essa cena foi mais contida em termos de movimento, porque o foco era a reação da Sarada. Trabalhei apenas alguns detalhes sutis, fiz 4 frames diferentes do cabelo e da roupa se envolvendo, e depois coloquei em loop para criar uma sensação natural de vento contínuo. Esse tipo de detalhe é simples, mas repetido em sequência, ajuda a dar vida sem precisar de dezenas de quadros novos. Também incluí a capa do Boruto em movimento, mas de forma mais lenta, quase em câmera lenta, para reforçar o impacto do momento. A ideia era clara. Não precisava de exagero na animação, e sim de uma atmosfera que mostrasse o choque da Sarada ao ver o Boruto entrando em cena. Depois, apliquei as cores, ajustei as sombras e finalizei essa parte. Mesmo sendo simples, a cena cumpriu exatamente o que eu queria, transmitir emoção sem precisar de excesso. Logo em seguida, fui para a cena 7, a última da animação, e talvez a mais simbólica de todas. Aqui, o foco era todo no Boruto, em uma cena de zoom direto no rosto dele, com direito à fala. Como o objetivo era dar destaque à expressão e à fala, eu optei por simplificar a base, usei apenas o quadro fixo do Boruto, cuidando para deixar o desenho mais detalhado e fiel possível. A única parte que realmente ganhou movimento foi a capa, que eu animei separado do corpo. Essa escolha foi estratégica, porque facilitava muito a pintura e me permitia manter consistência no personagem, enquanto ainda dava sensação de movimento. Mas isso não quer dizer que foi fácil, muito pelo contrário. A maior dificuldade dessa cena foi manter as linhas da capa retas e consistentes. Parece um detalhe bobo, mas quando a câmera está em close, qualquer erro de linha fica muito visível. Passei um bom tempo tentando manter o traço limpo, e é justamente aqui que senti o peso do desafio. A essa altura, depois de dias desenhando quadro após quadro, eu já estava completamente exausto. Minha cabeça parecia fritar de tanto repetir o processo. E é por isso que eu não consegui me imaginar fazendo animações muito longas. Muita gente pede para eu animar algo em 30 dias, mas a realidade é que uma simples animação de 30 segundos já me deixa maluco. Agora imagine se sustentar esse ritmo em algo com minutos de duração. Seria completamente insano. Mas apesar do cansaço, eu cheguei ao fim. A cena 7 fechou a animação de maneira épica, deixando o Boruto como um grande destaque final. Com isso, terminei toda a parte de personagens em movimento, restando apenas os cenários, a composição e o áudio para dar vida completa ao projeto. No sétimo e último dia, finalmente cheguei na parte dos cenários. Pra ser bem sincero, essa sempre foi uma das partes que mais me deu dor de cabeça. Eu nunca fui tão bom em desenhar cenários, mas mesmo assim, foi o que eu sabia. E pra minha surpresa, até que o resultado não ficou tão ruim. Aliás, se eu comparar com os cenários que eu fazia antigamente, dá pra dizer que eu melhorei bastante. A parte mais complicada é justamente decidir o que fazer, porque no mangá muitas vezes os fundos são só brancos, e isso deixa tudo nas minhas mãos. Eu tinha que imaginar e criar algo que realmente encaixasse bem com a cena. Foi difícil, mas dei meus pulos e consegui. Desenhei cada cenário com cuidado. Depois posicionei nas cenas já animadas. Adicionei sombras e encaixei de acordo com a movimentação dos personagens. Com tudo pronto, chegou a hora da edição de Sony Vegas. Essa etapa é onde tudo começa a ganhar cara de animação de verdade. Ajustei a temporização de algumas cenas, corrigi detalhes e então adicionei as falas. Aqui rolou algo curioso. Eu não consegui fazer em português, então acabei pegando algumas falas originais em japonês do anime. Isso funcionou bem, já que ninguém que assiste os vídeos entende japonês, mas confesso que se um japonês assistir, provavelmente não vai fazer muito sentido para ele. Depois,
coloquei uma trilha sonora para dar mais peso e emoção. Finalizei aplicando saturação, correção de cores e alguns efeitos para deixar as cenas mais bonitas e cinematográficas. E foi assim que eu finalizei todo o projeto. Mas antes de mostrar o resultado para vocês, eu preciso agradecer de verdade a todo mundo que comentou, deixou o like e um valeu demais no último vídeo. Isso me ajuda a continuar trazendo vídeos. Faz uma diferença absurda, porque mesmo que pareça simples, cada animação dá muito, mas muito trabalho mesmo. Então, se você curtiu esse processo, já sabe, se inscreve no canal, deixa o like e se tiver a opção de dar hype, já deixa o seu para me ajudar a manter esse tipo de conteúdo vivo aqui. Agora sim, sem enrolar mais, fique com o resultado final da pior animação de Boruto. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! 見せてみなよ。そんな程度のはずないだろ。君の意識の力が。I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit.